E aí, galerinha, espero que vocês estejam bem, né? Hoje, finalmente, né, vamos concluir aí o nosso módulo do segundo bimestre, tá bom? Para que na semana que vem a gente já possa aí iniciar o módulo do terceiro bimestre. E hoje a gente vai falar da última fase aí do governo Vargas, né? Como ficou conhecido esse capítulo na história do Brasil como a famosa Era Vargas, tá bom? O presidente que revolucionou as leis trabalhistas, né? E que deu autonomia ao Estado, né? Nessa questão da economia nacionalista. Galera, é bom lembrar também, né, que o período do Estado Novo vai começar graças a um movimento que ocorreu, que foi algo que eu citei para vocês na última aula lá, que foi a Intentona Comunista, né, que foi uma manifestação organizada pela Ação Nacional Libertadora, né, na figura do Prestes, né, que foi justamente contra o governo Vargas. E a partir daí, né, o Brasil vive essa ameaça, né, ou esse espírito de ameaça criado sobre essa relação da ideia comunista, da ideia socialista que existia nesse período aí no mundo. Lembrando que a gente está passando aí, enfrentando o período da Segunda Guerra Mundial. Então, em 1937, o Vargas, aliado dos integralistas, na figura do Plínio Salgado, eles vão organizar, né, o que fica na história como o famoso Plano Coer, né, que foi um plano falso que anunciava que os comunistas iam tomar conta do Brasil, né, ia fazer isso, ia fazer aquilo, ou eu sou comunista e vou comer os seus fígados, as criancinhas vão morrer porque o comunismo é isso, é aquilo. E aí o Vargas, né, junto justamente dos integralistas que depois perceberam que não tinham feito uma medida correta, né, porque o Vargas, a partir do momento que assume o poder, não tá nem aí para eles, né? E aí eles começam agora um novo período na história do Brasil, um novo período no governo Vargas. Lembra lá, governo provisório, constitucional e agora a gente tem o Estado Novo, tá bom? É a terceira e última fase da era Vargas, tá bom? Que vai adotar justamente essa característica da ditadura polonesa fascista, tá bom? E aí você tem em 37, né, galera, o que a gente chama exatamente do que? Da famosa Constituição de 1937. Essa Constituição ela fica conhecida como a Constituição Polaca. Professor, por que polaca? Porque ela é baseada e inspirada justamente no fundamento do fascismo polonês, tá bom? Exemplo, a nossa Constituição atual, ela ganha o título de Constituição Cidadã. Cidadã para quem? Ah, para quem tem dinheiro, para quem é branco e para quem pode aí, né, comandar o país e ter 43 cozinheiros e tirar foto sozinho na cozinha para tapear os eleitores. Mas vamos lá, né? Então essa Constituição ela não vai ser ortogada, ela vai ser imposta, né? Porque agora o Brasil entra em um novo modelo de regime. A gente adere agora de fato àquilo que era tendência na Europa, que é os regimes totalitários. O Brasil passa a ter agora uma ditadura getulista, né? O modelo autoritário de governo, né? Essa Constituição ela vai ser toda redigida por um jurista chamado Francisco Campos, tá bom? Então essa Constituição, ela traz um Estado unitário, um autoritarismo e o antiliberalismo, tá bom? Então são características agora do Estado Novo. Primeiro, uma ditadura com tendência fascista, voltada para a censura e repreensão dos opositores e dos trabalhadores, né? É bom lembrar que muita gente nesse período aqui foi perseguida no Brasil, né? Um caso foi justamente o da Olga Benário, né, onde o Getúlio mandou a Olga Benário, mesmo ela sendo judia, ele mandou ela de volta para a Alemanha nazista. Chegando lá, ela foi morta em um daqueles banhos coletivos que eram organizados lá pelos nazistas, né? Então você tem agora a legitimação da propaganda exaltando a figura do presidente, né? Getúlio, se a gente for pegar aí a propaganda desse período, de 37 a 45, você tem aí um departamento de propaganda que foi criado exclusivamente para autovalorizar a figura getulista, né? E aí você tem agora a perseguição aos comunistas, né? Uma dessas comunistas, né, baseando nesse período, é justamente a Alagoana, né? A nossa querida Alagoana, esqueci agora o nome dela, mas é a psicóloga alagoana, tá bom?
Então você tem perseguição aos comunistas, você tem agora a legalização das leis trabalhistas, tá bom? Da CLT, você tem agora a nacionalização da economia, né? A criação de empresas estatais, tá bom? Como a própria Vale do Rio Doce, né? Você tem agora a valorização da Petrobras, tá bom? Você tem uma política de boa vizinhança. O Brasil, ele fica neutro até então. Anísida, tá? Lembrei agora, Anísida da Silveira, que foi perseguida, né? E você tem aí uma política de boa vizinhança do Brasil, adotando tanto o lado nazista como o lado norte-americano, né? E aí você vai ter alguns fatores também que vão contribuir para o fim do Estado Novo, né? Primeiro, esse autoritarismo ditatorial do próprio Vargas e depois esse papel do Brasil neutro nessa Segunda Guerra Mundial. Porém, só em 1942 é que o Getúlio vai opinar por um lado. E galera, por incrível que pareça, é um lado totalmente controverso daquele governo que existia aqui no Brasil. Getúlio era um autoritarista aqui no Brasil, porém ele optou por entrar do lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, né? Ele optou por entrar do lado da aliança, essa aliança, né, que era formada aí por Inglaterra, França, Estados Unidos, né, contra justamente o eixo formado por Alemanha, né, Itália e Japão. Lembrando, né, que a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ela é bem expressiva, né, graças à famosa Batalha de Monte Castelo. Né, se vocês ainda não conhecem, né, pelo fato de vocês morarem aí na parte alta, mas aqui em um bairro chamado Vegel, tem uma avenida muito extensa que recebe o nome dessa batalha, justamente em homenagem aos soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Como eles ficaram conhecidos, os pracinhas, né, e aí eles ganham lá uma cobra fumando como símbolo do exército brasileiro, né, porque eles costumavam dizer, os brasileiros, a cobra vai fumar, tá bom? Então, galera, após a Segunda Guerra Mundial, o Vargas, né, ele vai passar a ser visto como uma ameaça para as democracias, né? Por quê? Porque ele era justamente um governo autoritário. Empresários, classe médias, políticos brasileiros que eram extremamente descontentes com a ação varguista desse autoritarismo vão aproveitar esse momento e vão exigir, né, a volta da democracia no país. E aí, em 1945, o que é que acontece, professor? O Vargas é deposto do poder. Mas antes, ele ainda tenta se manter dando um golpe de mestre. Como assim, professor? Ele valida, né, os partidos políticos aqui no Brasil. Antes ele tinha acabado com essa validação dos partidos políticos, mas aí, na tentativa de permanecer no poder, ele valida. E aí você tem a volta do PSD, né, que é o Partido Social Democrata, ligado justamente à figura do Vargas e do Dutra, né, que vai ser o presidente, né, após o Vargas sair. Você tem o PCB, que é a volta do Partido Comunista Brasileiro, que tinha a base central inspirada no comunismo soviético, tá bom? A gente tem outro partido ligado à ideia trabalhista varguista, que era o PTB, tá bom? Que é o Partido Trabalhista Brasileiro, fundado justamente nessa ideia dos trabalhadores. E você tem a UDN, tá bom? Que é a União Democrática Nacional, né, que estava ligada à figura dos conservadores, né, e que era extremamente a favor do capital estrangeiro. Ficaram conhecidos como os entreguistas, né, e até hoje esses conservadores atrapalham muito o nosso país, né, mas tudo bem, hoje eu estou bem afiado, né? Vocês sabem como eu sou. Então, em 1945 também, você tem um movimento em ascensão aqui no Brasil, que é o movimento do queremismo, né? Que era lá, bota o velho, olha o velho, traz o velho de novo, permanece. Era a luta para a permanência do Getúlio Vargas no poder, porém com uma nova Constituição, e isso vai acontecer, tá bom? Não é nesse período que a gente vai tratar agora, na era Vargas, mas em outro período, que vai de 50 a 54, tá bom? E aí, galera, para encerrar, né, a nossa aula hoje, eu queria só citar algumas proezas também do governo Vargas, né, na década de 30 e na década de 40. Ele vai estimular os programas de auditório, né, ele vai estimular a música, a rádio, as novelas. É ele o criador da Hora do Brasil, que era aquele programinha de rádio que passava todo dia, sempre no mesmo horário, mas que agora as rádios conseguiram a flexibilidade, né? Ele vai exaltar o samba brasileiro, né? E vai aí existir a obrigatoriedade, né,
do culto à língua portuguesa, mas o português brasileiro mesmo assim, tá bom, galera? Então, pessoal do nono ano, fiquem aí com Deus, assistam, o vídeo é muito importante e até a próxima semana. Bom final de semana a todos.